Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Murilo Denardi aqui, da E2B Corretora de Seguros. Vamos falar hoje sobre um assunto que é básico e vale para o mercado. Então, você que é segurado, para ter uma noção mais técnica do seu seguro, muito mais específica e aprofundada. Para você que é corretor de seguros ou do mercado, para que possa ajudar para treinar seu time às vezes. Portanto, eu vou pegar treinamento com fundamento. Nós vamos extrair os dados das condições gerais. Então, não vai ser uma pessoa somente falando aqui. Vai ser uma pessoa falando e mostrando a fonte, aonde vem, mostrando da onde vem a informação, perfeito? E é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. O primeiro eu pausei porque eu fui interrompido e fiquei falando por minutos sozinho. E a hora que eu ouvi eu não acreditei. Então, deixa o like, se inscreve aí para dar uma força no canalzinho, que é bem tímido, mas a gente tenta fazer a diferença no mundo dos seguros. E aqui vai um dos segredos, tá? Para a gente conseguir conhecer tantos produtos. Quando você quer conhecer algo, você procura a fonte de informação. Basicamente isso. No caso, esse vídeo é específico de seguro automóvel da Porto Seguro. A gente não vai falar de outros seguros aqui. Bom? Bora. Seguros, ó, entra no sitezinho da Porto Seguro, seguro alto. E aqui no seguro alto, eles vão contar a história deles. Vão mostrar que são patrocinadores da Porsche Cup, vão falar por que contratar o seguro alto da Porto Seguro, motorista da vez, desconto de estacionamento, serviços residenciais, crédito aplicativo de transporte, serviço para o veículo. Então, aqui está o merchanzinho deles e conheça nossas principais coberturas, e aqui que a gente vai trabalhar sobre as coberturas, também as assistências a gente vai falar um pouco mais de detalhes, tá? Roubo e furto, perda total, danos a terceiros, ocupantes do veículo, proteção aos vidros, incêndio, colisão, cabos de carregamento. Fechado? Então vamos começar a montar a estrutura do nosso vídeo? No caso, igual eu falei, eu já tinha começado o estudo, já estava fazendo. Vamos começar do zero, tá bom? Vamos apagar tudo aqui, vamos fazer como se nada disso existisse. Primeiro, o que é o seguro de carro, né? Eu coloquei aqui uma definição, é uma ferramenta de mitigação de riscos, a qual te protege de eventos cobertos. Murilo, por que uma ferramenta de mitigação de riscos, né? Que a gente pode definir como proteção. E ele não protege, na verdade. O seguro não evita que você seja roubado, o seguro não evita que você bate o carro, ele não te protege disso. Ele te protege dos eventos financeiros decorrentes. Puta, gostei disso. Protege dos resultados financeiros provenientes dos riscos cobertos. Talvez sempre melhor. Então, é uma ferramenta de mitigação de risco, o qual te protege de eventos cobertos, ou a gente pode falar que o seguro alto te protege dos resultados financeiros, que geralmente são negativos, né? Provenientes dos riscos cobertos. Foi roubado, indeniza. Né? Bateu o carro, indeniza. E assim vai. Então, a gente chega nessa definição. Vocês podem ter outras, né, definições. Isso aqui não é, estou falando que está certo, mas é uma visão, beleza? O seguro não é uma proteção financeira e não uma proteção para o carro, tá bom? Ele protege você para que, conforme você vai construindo sua vida, né, se alguém te tirar algo, o seguro está ali para te suportar, beleza? Então ele é essencial para que você continue prosperando. Coberturas. Vamos falar ver as coberturas que eles colocaram? Então a gente tem cobertura de roubo, furto, incêndio. Nós temos cobertura de colisão, temos cobertura de terceiros, que se chama responsabilidade civil facultativa, danos materiais e danos corporais. Tem terceiros, então. Tem cobertura para passageiros, né, que é morte, tem assistência por passageiro para morte e invalidez permanente. E tem assistência 24 horas. 4 horas. Perfeito? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Nós vamos ler as condições gerais e vamos fazer as definições aqui para que vocês conheçam tecnicamente os termos. Não só tecnicamente, para que a gente consiga tirar das condições gerais e colocar isso para o seu entendimento. Bora lá? Vamos voltar. A gente nem chegou nas condições gerais aqui, né? Então, primeiro, vamos passar para o site da Porto Seguro. Quando a gente quer conhecer algum produto, nós visitamos o site da seguradora que provê o produto para a gente.
A gente vai até o finalzão, geralmente, vai ter um lugarzinho escrito Condições Gerais. A gente clica em acessar, desce, 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 desce. Condições Gerais, Porto Seguro Alto, tá? Não quero falar de Azul, Itaú, não, Porto Seguro, perfeito? Aqui nós vemos a idade, né? Tem desde 2017 aqui. Então, a gente vem em Manual de Segurado e Condições Gerais, que é referente às vigências a partir de 1/7 de 2025. A gente clica para fazer o download e a gente é teletransportado para o mundo da Porto Seguro de Automóvel, para as regras do jogo que aqui estão. Fechado? Então, essa carinha das condições gerais, para quem não conhece, aqui vai ter um blá blá blá, tal, blá blá, e o índice. Perfeito? A gente chegou no índice. O que a gente quer ver primeiro? As coberturas as quais definimos aqui, que são roubo, furto, incêndio, colisão, cobertura de terceiros. Então a gente vai passar por cada uma nas condições gerais para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões. Tá? Eu já sei de cachola, que é o item 4.1 das condições gerais. Item 4. Garantias, riscos cobertos e riscos excluídos. O seguro mais comercializado hoje em dia, risco é o seguro compreensivo, tá bom? Então essa é a cobertura básica, é o nosso alicerce para a gente construir o seguro. Murilo, o que o seguro compreensivo tem de cobertura? Ele tem cobertura para colisão, colisão é batida, tá bom? Tem cobertura para incêndio, incêndio é fogo. Tem cobertura para roubo, que é sobre grave ameaça. E tem cobertura para furto, tanto qualificado ou simples, que é aquele simples desaparecimento. Estacionou o carro em frente da sua casa, voltou, sumiu, cadê o carro, né? Então por isso que ele cita os dois ali. E aqui tem uma definição da seguradora que eu acho importante para a gente dar o passo inicial. A cobertura compreensiva indeniza o segurado ou o proprietário legal do veículo pelos prejuízos que venha a sofrer em consequência de danos materiais causados ao veículo segurado proveniente dos riscos cobertos a seguir relacionados. Primeiro, o que não está escrito não está coberto. Certo? Murilo, se gastar o pneu do meu carro está coberto? Não. Foi um acidente? Foi consequência de um dano material? Não. Murilo, fundiu o motor do meu carro. Foi um prejuízo causado, né, de um acidente, de um dano material, de fora para dentro? Não foi. Então, são coisas de manutenção do carro. Beleza? Então, isso a gente começa já a entender a estrutura de um seguro. Certo? Outra coisa que fala aqui, proprietário legal do veículo. Isso é super importante. E aqui que nós vamos começar a escrever. Se roubarem o seu carro e você é uma pessoa física, então a gente está falando só de pessoa física agora, tá? Quem que recebe a indenização? Vamos supor que o carro esteja no nome de um tio, de uma tia, da mãe, do pai, da avó, esposa, marido. Se roubarem o carro e você que fez o seguro, mas o carro está em nome de um terceiro, de uma outra pessoa, quem que recebe a indenização? O proprietário legal do veículo, certo? É óbvio. O carro está em nome dele, no roubo, furto ou uma perda total, há uma transferência deste carro para a seguradora e a seguradora vai pagar o proprietário legal do veículo, fechado? Então, aqui a gente já vem aqui para indenizações integrais. Quem recebe a indenização é o proprietário legal do veículo, certo? Então, quem vai receber é sempre o proprietário legal, não tem problema. O seguradora não vai recusar se o seguro está no seu nome e o carro está no nome de outra pessoa quando é pessoa jurídica. Já quando é pessoa jurídica, quando for pessoa jurídica, a contratação do seguro deverá ser realizada em nome da própria pessoa jurídica ou de seus sócios. Fechado? Então, quando é pessoa jurídica, você não pode fazer o seguro em nome de outra pessoa. Quando o documento está em nome de uma pessoa jurídica, bom, documento do veículo, o seguro tem que estar no documento do seguro, tem que estar em nome dos sócios ou em nome da pessoa jurídica. Fechado? Agora para a pessoa física, zero problema. Conheço amigos, tá? Amigos assim, né? Conhecidos que já tiveram seguro recusado por terem feito em nome de pessoa errada e o documento do carro estava em nome de pessoa jurídica. É uma pena isso, né?
mas o corretor dele provavelmente não sabia disso, não instruiu corretamente e acabou tendo esse prejuízo, né? Hoje ele faz seguro com a gente. Então, roubo, incêndio e furto. Isso é uma das coisas. Para quem é pago o seguro, né? Bora voltar nas condições gerais para ver se a gente extrai mais alguma coisa daí. O que está coberto? Vamos falar só de roubo. Colisão não é roubo, queda acidental não é roubo, tal. Ó, é coberto roubo ou furto total ou parcial do veículo, fechado? Então, ou roubo e furto do rádio, toca CDs, kit de gás e tacógrafo, desde que sejam itens de série, tá bom? Neste caso, aplica-se a franquia estipulada na pólice. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. A cobertura de roubo, ela cobre roubo, tá? Mas e se acharem o carro? Como que funciona? Acharem o carro antes da indenização? Então, caso roubem o carro, ele seja encontrado antes da indenização, não haverá o pagamento, certo? E se o carro estiver depenado, então roubaram o seu carro, levaram para uma florestinha, para algum lugar, tiraram pneu, bancos, bateria e tudo, né? Aí ele entra como um dano parcial. E dano parcial tem franquia, que é algo que eu vou ter que explicar para continuar com vocês aqui, tá bom? Eu só vou colocar aqui o que vier na minha cabeça para a gente conseguir definir e a gente já entra em franquia para que você entenda um pouco melhor, tá? Então, caso roubem o carro e ele seja encontrado antes da indenização, não haverá o pagamento integral. Se ele for encontrado depenado, eu estou usando uma linguagem mais nossa, tá bom? Não estou rebuscando muito, não. Se ele for encontrado depenado, será cobrado, será aplicado a franquia. Sempre quando for dano integral, perda total, roubo, furto, PT e a indenização for correspondente à totalidade do bem, quando tiver conserto, tem franquia. Murilo, já falou muito, explica o que é essa franquia aí, cara. Calma. Aqui uma outra ferramenta moderna aí, ó. A Paintbrush. Franquia. Nós temos 3 ou 4 principais franquias, que é o que a gente vai abranger, tá? Mas tem muito mais do que isso. Entretanto, sim, a gente tá desde 97 operando, são as quais a gente trabalha, tá? Não tem por que falar das outras. Então a franquia, vamos colocar de preto, que ela vai ser a base. Existe uma franquia chamada normal, tá bom? E ela é a base. Definição de franquia, tá? Para quem conseguir pegar por definição vai ser mais fácil. Franquia é a participação obrigatória do segurado no caso de uma indenização parcial, né? A franquia é estipulada em apólice e previamente acordada. Bom? Então, é até onde vai sua responsabilidade? Até quanto você tem que pagar no caso de uma perda parcial? É uma coparticipação com a seguradora. Fechado? Ou seja, você paga um pouquinho, a seguradora paga o restante. Aqui no nosso caso, existe a franquia normal. Vamos fazer um exemplo de uma franquia normal de R$5.000. A franquia, ela varia de acordo com o modelo do veículo. Se a gente estiver falando de um veículo de 500, 600, 700 mil reais, você vai ter franquia de 25, 30, 35, até 50 mil reais reduzida. Se a gente estiver falando de carros mais baratos, 100 mil reais, tal, você vai ver que tem franquias menores. Então a franquia depende do modelo do veículo, tá bom? Então vamos supor que a nossa franquia base seja de 5 mil reais, tá bom? A normal. Então nós temos duas franquias que envolvem a franquia normal. A primeira e menos usual se chama facultativa. Ela dobra o valor da franquia normal, certo? Então vem para 10 mil reais. Gostei, vou colocar aí a facultativa, que ela dobra o valor. O nome dela é essa, tá? Franquia facultativa. Murilo, mas por que em sã consciência alguém vai dobrar o valor da franquia para reduzir o preço do seguro? Então você fala o seguinte: seguradora, se bater o carro e der conserto, eu estou disposto a me responsabilizar até 10 mil reais. Entretanto, quero pagar menos o seguro. A seguradora vai lá dar um desconto michuruca que nunca compensa você contratar a franquia facultativa, tá?
Eu não lembro de casos assim que compensa contratar essa franquia. Real, real. A franquia normal já não compensa, tá? Aí tem a franquia normal e aqui vem as melhores franquias. Que franquia quanto menor, melhor. Porque é menos dinheiro que você desembolsa no caso uma perda parcial, ou seja, seu carro tenha conserto. Então aqui a gente vai falar de uma franquia, vou colocar em verdinho, ela é melhor. Reduzida. A franquia reduzida, você vai ver nas seguradoras, vai estar reduzida 50%. Ou seja, ela é 50% da normal, que é a base nossa, né? Quanto que é 50% de R$ 5.000? 2,5, tá? E existe um outro tipo de franquia, que aí sim é uma franquia melhor ainda, que é uma franquia reduzida, mas só que ela é 25% da base. Vai dar quanto aí? 1.250? Isso é estipulado na contratação do teu seguro, né? Então, se eu quiser uma franquia 25% reduzida, 25% da nossa base, que é a normal, outra cor aqui, laranjão, ficou bom. Então, a normal é a nossa base, a partir dela é feito as outras franquias, tá? Então, na normal é o preço normal do seguro, reduzida você paga um pouquinho a mais, sempre compensa. Sempre não, vai. É duro falar sempre, né? Novo, sei lá, não sei estimar um percentual, mas a grande maioria das vezes compensa. E a reduzida 25%, que geralmente compensa para pessoas que já têm classe de bônus mais elevadas, pessoas que têm um risco melhor para a seguradora, pessoas mais velhas, têm muito tempo de seguro. É interessante você falar com o seu corretor para explorar a franquia de 25%, porque você desembolsa muito menos no pagamento da franquia, tá? Murilo, me dê um exemplo de uma franquia, de uma utilização de franquia, supondo que eu contratei a franquia reduzida. Para já, né? Então, você já entendeu o que é franquia. Opa! A gente vai falar só supondo que você contratou um seguro com uma franquia reduzida de R$ 2.500. Isso é acordado com o corretor de seguro. Certo? Você pega o seu carro ele tem uma FIP estipulada em R$ 100.000. Beleza? Então vamos falar que o seu carro custa R$ 100.000. Você pega e bate num poste, você e o poste. Você tá doidão, bateu num poste. Doidão não de alcoolizado, senão alcoolizado não cobra, hein? Aí você bateu num poste, ficou R$ 20.000 ali. Fechou? Tá distraído. Então, Murilo, quem definiu que ficou R$ 20.000 o conserto? Boa pergunta, porque eu atropelei, né? Então, vamos supor que você bateu no poste, tá? Você e o poste. Vai ligar para nós aqui ou para sua corretora e vai falar assim: poxa, bati num poste. A gente vai pedir um guincho para você. A gente vai chegar aí e vai levar o carro até uma oficina. Se for no horário que a oficina estiver aberta, senão vai ficar na sua casa e no dia seguinte vem um outro guincho para transportar você até a oficina. Chegou na oficina, foi analisado entre a seguradora e a oficina e ficou R$ 20.000, ou seja, foi um consenso. Viu o valor de mão de obra, tempo gasto, pintura, peças, ficou estipulado R$ 20.000. Fechado? Aí, como a sua franquia é de R$ 2.500, você paga para a oficina, não é para a seguradora, repetindo. Você paga para a oficina, não paga para a seguradora franquia. E a seguradora paga o restante para a oficina. Ah, Murilo, parcela, faz em 10 vezes. Não, isso é negociado com a oficina. Beleza? Então, esse pagamento geralmente é feito à vista. Não vou falar se a oficina faz algum tipo de trato ou não, porque eu posso colocar eles em maus lençóis, porque pode ser que uma faça um tipo de negociação mais flexível, outra não. Combinado? Então, é isso. Então, a sua franquia de R$ 2.500, você pagou os 2.500 e a seguradora pagou o restante do conserto. Bom, tudo que acontecer no seu carro até o valor de R$ 2.500 é sua responsabilidade, tá? Raladinhos, qualquer coisa que acontecer até 2.500 é sua responsabilidade. E a franquia é por evento, por evento, por evento. O que isso significa, Murilo? Como assim por evento? Vamos supor que você sai batendo seu carro durante o ano. Deu uma batidinha numa mureta aqui, outra colar, então bateu a frente, o capô. Aí no final do ano você soma o resultado e fala, poxa, já deu R$ 20.000 aqui no meu carro, né? Eu vou lá na seguradora, na corretora de seguros, abrir meu sinistro para arrumar o carro todo.
né? Mas não é assim que funciona. Então, se tiverem 5 batidas de 5 eventos diferentes no seu carro, é R$ 2.500 por evento, por tipo de batida que você teve. Alô, o carro no estacionamento é uma franquia. Caiu alguma coisa no capô é outra franquia, em uma outra situação, né? Então, é por evento a franquia, tá? Então não adianta ir batendinho o seu carro, depois chegar no seguro e querer reformá-lo, tá? Não é assim que funciona. Buenas, bora pra... Então aqui a gente explorou sobre roubo, furto e incêndio. A gente falou que a indenização integral, quem recebe é o proprietário legal do veículo. E se for uma empresa proprietária legal do veículo, faça sempre o seguro em nome dessa empresa ou de seus sócios, ou verifique também com a seguradora, tá? Se ela tem algum outro tipo de flexibilidade. Isso aí sempre muda e não está em condições gerais. Beleza? A gente falou, caso roube um carro, ele seja encontrado antes da indenização, não tem um pagamento integral. Se ele for encontrado depenado, será aplicada a franquia. E a gente fala a franquia aqui, tá? Que a franquia ela é muito mais aplicada comumente na cobertura de colisão. Murilo, o que é colisão? Batida. Colisão é batida, tá bom? Então, o seguro cobre o que com relação à colisão aqui? Vai cobrir colisão, choque, abarroamento ou capotagem acidental, queda acidental em precipícios ou de pontes, queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo, desde que não seja parte do veículo ou não esteja nele fixado ou atrelado, que a gente está falando de um guincho, tá? Queda, deslizamento ou vazamento no veículo, tá bom? Da carga ou objeto por ele transportado em decorrência de colisão, choque, abarroamento ou capotagem acidental. Queda de raio cobre também. Incêndio é outra cobertura. Roubo e furto é cobertura. Acidente durante o transporte do veículo por qualquer meio apropriado. Isso aqui é importante, esse H. Esse H aqui, ó. Atos danosos praticados por terceiros. Algum terceiro danificou o seu veículo. Mas olha o que ele fala, exceto se constante no item prejuízos não indenizáveis pela seguradora. O que a gente vai encontrar no item prejuízos não indenizáveis pela seguradora? É o item S da cláusula 5. Prejuízos não indenizáveis pela seguradora para todas as garantias e cláusulas dessas condições gerais. Se a gente for no S, está aqui, ó. Exceto se for tumulto, motins, protestos, manifestações, perturbações da ordem pública, greve de empregados, paralisação de atividade provocada pelo empregador, atos de vandalismo, discussões, brigas e agressões físicas. Tem dois casos aqui, né? Teve um caso que deu dó, rapaz. O rapaz foi fazer seguro, não vou falar o carro que era, só dá vontade de falar, mas parou o carro na frente do escritório, fechou o seguro bonitinho e a ex-esposa dele foi lá e deu paulada nesse carro, estragou o carro todo. A gente vendo de camarote. Né? Não era igual hoje que tem câmera para filmar tudo, não foi nada filmado, mas a gente viu, né? Tinha muita testemunha. E apesar dele ter feito seguro, né? Felizmente não cobria discussões, brigas e agressões físicas ou atos de vandalismo. Então, no item T, a hora que a gente viu acontecendo aquilo, ela falou, pô, não cobre, cara. Felizmente não cobre. O cara ficou, né, tomado por raiva, mas enfim, não cobre e tá aí escrito bem claro. Fechado? Se você tiver com seu carro passando num dia de jogo de futebol, onde tem uma torcida organizada, se encontrando ali por um acaso, né, estranharam e eles venham a danificar o seu carro, também não cobre. Então, isso é muito importante de pontuar. Boa? Então, tirando isso, cobre. Vou voltar aqui agora. Aqui, ó. Danos por transbordamento de represa, rio e riacho. Outro também. Submersão parcial ou total do veículo em água doce, tá? Proveniente de enxurradas, enchentes, inundações e alagamentos, inclusive nos casos de veículos guardados no subsolo. Então, tá com o veículo na garagem do seu apartamento, do seu prédio, encheu de água, cobre bonitinho. Quando que não cobre? Se você agravar o risco, ou seja, você vê que tem uma região com alagamento e você decide enfrentar aquela região mesmo assim, ou seja, você está se colocando numa situação de risco, portanto, a seguradora não vai cobrir isso daí. Fechado? Também não cobre por água salgada. Então, se você tiver com o seu carro no mar, tocando seu violão ali na beira da praia, colocou o carro na areia, vem uma maré, cobriu o seu carro, o seguro também não cobre. Fechado? Então, a gente já tem material para conversar
sobre a cobertura de colisão. Então, a colisão, tá aqui o negrito, né? Além do que a gente viu ali, só para colocar em outras palavras, né? Visa não, né? Cobre acidentes descritos na página, que página que é? Condições gerais. Cobre os acidentes descritos na página 11 das condições gerais e podem ser divididos entre parcial ou total, aonde o dano parcial envolve o pagamento de uma franquia, né, a oficina, e o dano total era uma indenização integral conforme percentual estabelecido na apólice. Murilo, como assim conforme percentual estabelecido na apólice? Simples. Você precisa determinar qual que é o preço do seu carro ou deixar a mercado, né? No caso, a maioria dos seguros deixam a mercado, ou seja, o preço do carro vai flutuando. Existe uma tabela a qual nós consultamos o preço do carro, seja antes de comprar ou para realizar a indenização, se chama tabela FIPE. Então, essa tabela FIPE, você pode, assim como a franquia, você pode escolher a normal, a facultativa, a reduzida, 50%, reduzida 25%. Você pode escolher também, no caso aqui, uma indenização de 80% do valor do veículo. Por que eu vou querer isso, Murilo? Também não sei, mas pode ser que você queira. Para pagar menos um seguro, por algum motivo, comprou o carro, fez um negocião com o carro. O que mais? Você pode tentar colocar também 110% da tabela FIPE, ou seja, caso seja uma indenização integral, você recebe um percentual a mais do valor do seu veículo. Mas isso depende da autorização da seguradora. A seguradora tem que aceitar ou não esse percentual, não é simplesmente colocar ali. Ela vai fazer análise de risco e vai dar resposta se aceita ou não, tá bom? Definir o percentual qual você está mencionando. Combinado? Ficou legal a cobertura de colisão? Partiu falar da cobertura de terceiros agora? Isso aqui é legal, hein? Isso aqui pega bastante gente de calça curta, porque não sabe alguns itens. Terceiros. Aqui a gente aprende no português. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Você é um terceiro? Te pergunto. Você é um terceiro? Não, você não é um terceiro. Seu pai é um terceiro? Sua mãe é um terceiro? Sua esposa é um terceiro? Para a língua portuguesa, sim. Pro seguro, não. Eu vou te mostrar isso nas condições gerais. É a primeira coisa que a gente tem que definir. Cobertura para terceiros. O que a gente define? Quem são os terceiros? Pelas condições gerais da seguradora. Então, terceiros, vamos ver se vai falar aqui. Já estou muito. E aqui a gente vai no glossário, perfeito? Buscar a informação. Quem é o terceiro? Aqui a definição, nada melhor do que ver a definição de seguradora, né? A gente está jogando o jogo deles, contratando o produto deles, então bora lá. Terceiro, pessoa a quem involuntariamente o veículo segurado cause prejuízo. Não se enquadram nos conceitos de terceiros para o segurado pessoa física. A gente está falando de seguros para pessoa física aqui, tá? O próprio segurado não é terceiro. O condutor não é terceiro. Qualquer passageiro do veículo segurado não é terceiro. Cônjuge ou companheiro não é terceiro. Parentes naturais ou por afinidade do segurado até terceiro grau não é terceiro. E quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependem economicamente. Feito? O que está falando aqui? Se você pega seu carro, danos materiais não é só danos a outros veículos, não. É se você bate no muro da casa de alguém. Então, se você pega o seu carro, bate no carro de seu carro, no próprio carro, ou no muro da sua casa, ou no portão da sua casa, cobre? Não cobre, porque é cobertura para terceiros. Perfeito? Se bater no muro do condutor, não. Se bater na casa do companheiro, não. Dos pais, dos filhos, não. Até o terceiro grau. Se bater no carro das pessoas, também não cobre. Então, terceiros a gente pode chamar como se fossem outras pessoas que não da nossa família, que não dependem economicamente da gente ou que não residam com a gente. Bom? Para a natureza da pessoa jurídica é muito similar, a qualquer pessoa que integra o quadro social ou de administração da empresa, os empregados, ascendentes, descendentes, cônjuges, companheiros, parentes naturais ou por afinidade até terceiro grau,
prepostos e prestadores de serviços, empresas do mesmo grupo, cooperativas, coligados, associados, etc. Beleza? Então aqui ele exclui um monte de gente que não cobre, portanto, cuidado, beleza? Isso a gente explica na contratação, cara. Por quê? Para o cliente bater no portão da casa dele e vir solicitar indenização é 3 palitos. É rapidinho para isso acontecer, tá? Então a gente já explica quem são terceiros, qualquer pessoa que não seja você, não resida com você ou não dependa, não seja de sua família ou não dependa economicamente. Já explica isso também na contratação. Boa? Então, vamos lá. Quem são os terceiros pelas condições gerais de seguradora? É qualquer pessoa que não seja da sua família até terceiro grau, não resida com você ou não dependa economicamente de você. Tá? Isso aqui é uma para sintetizar, tá bom? Porque se for pegar o completo, tá lá. Então, a gente sabe que qualquer pessoa que não seja da família, que não resida com você ou não dependa economicamente de você, não é um terceiro para a pessoa física, né? Para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Para pessoa jurídica, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que tenha algum tipo de ligação, algum tipo de vínculo empregatício, de contrato ou de prestação de serviços. Empregatício, parceria ou de prestação de serviços. Boa! Então, basicamente isso. Fechado. Acho que a cobertura de terceiro tá ok, né? Isso aqui é muito importante. A gente tá em mês 8 de 2025. Essa cobertura, o mínimo dela é de 50 mil e o máximo hoje é de 1 milhão, o que eu acho pouco. As seguradoras bloquearem o máximo esse valor, porque a gente está numa situação de inflação danada, né? Ah, esqueci um acento aqui. Portanto, para você que é corretor, você que é segurado, cara, 100 mil, 50 mil não dá para oferecer, a não ser que seu cliente peça e esteja ali algum lugar, ele pedindo para colocar 50 mil para terceiros. 100 mil já passou também, acho que cobertura para terceiros. Eu não falei o que cobre ainda, só falei danos materiais, mas cobertura de terceiros cobre tanto danos materiais, bater no carro de alguém, bater na casa de alguém, bater no guarda-reio da estrada, no poste da CPFL que vai vir te cobrar, cobre tudo isso. Danos corporais é caso você atropele alguém, você vai ver um pouco à frente. Só precisa de médico, hospital, medicamento, cirurgia, minha seguradora reembolsa isso, tá? E quando a gente fala de tanto danos materiais quanto danos corporais, 100 mil já tá ficando pouco. O mínimo que a gente está estipulando aqui são 200 mil reais. É absurdo falar, cara. Mas carro zero está acima de 100 mil reais. Carro médio, 200 mil. Os carros de luxo, pessoal que gosta e tal, é acima de meio milhão. Tá bom? Então é legal você verificar isso. Ah, mas vai ficar mais caro para o meu cliente, ou eu vou pagar mais no seguro. Mas entenda que sua proteção é maior. A gente teve um sinistro aqui no mês passado com uma indenização de 550 mil. Então o cara tinha 300 mil de cobertura para terceiros. Deu sorte que o segurado bateu numa Volvo e bateu em uma Volvo e jogou a Volvo em cima de uma Mercedes. E essa Volvo acionou o seguro dele para indenização integral. Então, menos mal, né? Mas vamos lá. Precisa falar mais aqui, tá? Sobre a cobertura. A gente definiu quem são os terceiros, né? O que cobre? Vamos ver nas condições gerais? O que vocês acham? Aqui. Nossa, eu estava até agora nas condições gerais, né? Escrevendo aqui. Então eu escrevi aqui, tá? Qualquer pessoa que não seja da sua família, não resida com você ou não dependa economicamente de você, para a pessoa jurídica. Então eu escrevi aqui no nosso documentinho de Word. Beleza? Então vamos ali. Tá mudando, é ruim por causa disso, né? Mas vamos lá. Me perdoem. Vamos falar sobre a cobertura de terceiros. E aqui, num passe de mágica, estamos. RCFV. Responsabilidade Civil Facultativa Veicular. Danos materiais e corporais. Então, riscos cobertos. Vamos ler na íntegra aqui, ó. Esta cobertura reembolsa os valores até o limite contratado. Então, você vai escolher de 50, 100, 150, 200 até 1 milhão. Se o segurado tiver que pagar a terceiros em decorrência de atropelamento, atropelou alguém, colisão, bateu num carro, né? Abalroamento ou capotagem acidental involuntária e externa.
causados por seu veículo, pela carga transportada ou pela carretinha a ele atrelada no momento de sinistros, definidos por, né, condenação final em decisão judicial ou arbitral cível, exceto por revelia, ou acordo amigável ou judicial, desde que autorizado previamente pela seguradora, que estejam comprovados os danos. O que ele está falando aqui? Que para te indenizar, precisa ser transitado e julgado. Entretanto, como é muita coisa, a seguradora não utiliza muito isso não. Tá? A seguradora simplesmente vê mais ou menos ali de quem é a culpa, se ela conseguir definir, e realiza o pagamento. Simplesmente por acordo. E geralmente é amigável. Tá? Os casos que nós temos aqui geralmente é amigável. Difícil ter um caso que precise de uma definição de um juiz. Tá bom? E aqui ele vai falar que na apólice consta um limite máximo de indenização para garantir os danos materiais, um limite máximo de indenização para garantir os danos corporais. Então a gente está falando de danos materiais e danos corporais, tá bom? Esses limites não se somam ou se complementam, pois garantem indenizações distintas. São coberturas distintas, tá? Cujos prêmios são calculados com base em seus respectivos riscos. Prêmios é preços, né? Então cada um é definido um preço. Danos corporais é mais barato do que danos materiais, porque ocorrem menos do que danos corporais, tá bom? Delimitados a seguir, ó. Danos materiais. Prejuízo causado pelo segurado involuntariamente ao patrimônio relacionado a bens móveis ou imóveis de terceiros. Exemplo, colidir com outro veículo, colidir com uma casa, um muro, um poste, a fachada de uma loja, etc. Bom, tem que ser involuntário. Danos corporais, danos causados às pessoas, gerando lesões físicas que possam gerar gastos com despesas médico-hospitalares ou com funeral, resultar em invalidez permanente ou morte, tá? Incluindo eventual pensionamento diretamente à vítima, pela redução ou paralisação de sua capacidade laborativa ou ainda aos dependentes econômicos no caso de morte da vítima, tá? Este conceito não inclui o dano moral e dano estético. Então, o que está falando pelo alguém? Essa pessoa precisa de hospital, médico, cirurgia, medicamentos. Tá? Na prática, como que funciona? Você vai abrir essa cobertura de dano corporal para um terceiro. A seguradora geralmente manda um historiador, um analista para conversar com o terceiro e ver a situação real. Dependendo da coisa é séria. Já indeniza tudo que tiver em danos corporais, pede para o terceiro assinar uma carta que não vai correr atrás de nenhum outro direito, que ali se cessa. Tá? Se não for tão grave assim, vai fazendo um reembolso. Bom, então é assim que funciona. É caso a caso e a seguradora vai vendo esse feeling aí pra gente. Bom, custos de defesa. Para que o segurado possa se defender em um processo cível movido pelo terceiro, a seguradora reembolsará também as despesas e as custas judiciais, além dos honorários periciais e do advogado nomeado pelo segurado calculados sobre os pedidos cobertos e comprovados. Boa? Então aqui, ó, nos casos dos honorários, o reembolso não pode ultrapassar 10% do valor dos pedidos cobertos ou da importância segurada, o que for menor, limitado a R$ 20.000. Bom? Então aqui, ó, o reembolso não poderá ultrapassar 10%, tá, da IS, da importância segurada. Então se você tem cobertura de terceiros de 100 mil, pode ultrapassar R$ 10.000 para as defesas. Se tem de 200, não pode ultrapassar 20. Se tem de 300, Murilo, pode ultrapassar 20, porque é o limite que a seguradora estabelece, tá bom? A critério do segurado e após análise prévia da seguradora, os honorários poderão ser pagos antecipadamente mediante a apresentação da contestação protocolizada ou ao final do processo judicial. Né? Caso seja antecipado o pagamento e ao final do processo seja concluído que foi cometido um ato ilícito doloso, a seguradora terá o direito de ressarcir os valores adiantados. Tá? No caso de pagamentos ou reembolso de honorários advocatícios, haverá perda de bônus. Perfeito? Então, além da cobertura de danos materiais e corporais, há também cobertura para custos de defesa, o qual é reembolsável. Bom, as observações importantes deles aqui, ó. Isso aqui é meio óbvio. Para a liquidação de sinistro, ainda na esfera administrativa, é indispensável que o segurado assuma a culpa. Tá?
Ou seja, a cobertura de terceiro ela vai se caracterizar caso você tenha culpa. Então, se você está com um carro numa via, alguém bateu na sua traseira, é um carro muito velho e você fica com pena daquela pessoa. Você fala, não, deixa que meu seguro cobre. Não tem como, porque a pessoa foi responsável pelo acidente. A pessoa causou o acidente, então você não pode usar a sua cobertura de responsabilidade civil, pois você de nada tem responsabilidade. De nada. E é crítico assumir culpa de algo que você não fez, tá bom? É que fala ó, que as pessoas transportadas pelo próprio veículo de segurado não vão estar amparadas pelo seguro, isso a gente já falou antes. Aqui fala também que danos morais e estéticos somente estarão cobertos se tiver sido contratada a cláusula 74 de danos morais. E a franquia, não há cobrança de franquia. É engraçado, né? Eles colocam nas condições gerais, ó, para garantia dos danos materiais, a seguradora cobrará uma franquia obrigatória, especificada na pólice para as seguintes categorias. Ah, tá. Tem categorias específicas aqui. Mas não tem cobertura, não tem cobrança de franquia para acionamento da cobertura de responsabilidade civil facultativa veicular. Ou seja, a cobertura de terceiros, zero franquia. E é basicamente isso. Tá? Então, o que a gente pode escrever no nosso materialzinho aqui de aprendizado? A cobertura de terceiros, a gente já falou quem são, né? A gente pode falar o que cobre, então. Cobre danos causados, causa danos causados, cobre danos causados, cobre tanto danos materiais quanto corporais causados pelo segurado, desde que o mesmo assuma ou tenha culpa. Perfeito? Até o limite máximo de indenização, o qual é estipulado. Fechado? E aqui a gente já pode puxar a cobertura de danos morais e estéticos, que é a cláusula 74, que a gente não havia colocado. Então a gente já vem aqui com tudo. Danos morais e estéticos. Vamos puxar esse item já, vamos estudar ele juntos. Vamos descobrir o que faz a cobertura de danos morais e estéticos. Bora lá? Assim como tudo, é necessário ler a definição, tá, da seguradora. Riscos cobertos. Mediante pagamento de prêmio adicional, ou seja, é uma cobertura adicional ao qual tem que se contratar ali, tá bom? A seguradora ela garantirá, até o limite contratado, o reembolso de indenização paga a terceiros. Fechado? Em decorrência do quê? De danos morais e estéticos envolvidos em acidentes de trânsito, coberto e indenizável, tá bom? O pagamento ocorrerá apenas na hipótese que o segurado for responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado. Fechado? Aqui fala o seguinte: aqui fala que o pagamento vai ocorrer apenas na hipótese que o segurado for responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma juíza que vai definir a culpa. E nessa cobertura geralmente é assim, tá bom? Desde que não tenha sido caracterizado por revelia ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela seguradora. Pode ocorrer também. E provavelmente você sabe, mas é legal falar também, tá? A revelia é caso você não compareça, não apresente uma defesa ou simplesmente dê de ombros para o processo. Aí aí não tem jeito, tá? A apólice preverá limite máximo de indenização conforme uma das opções seguintes. Então, as cláusulas você pode escolher da 74M até a 74P, a qual gira em torno de 5 mil até 110 mil reais. Perfeito? Porque pensa comigo, é legal ter essa cobertura para complementar o seguro, porque você bateu em alguém e você causou um dano material ou corporal a alguém. Perfeito? Até aí tudo bem? Mas, se a pessoa entrar com um processo contra você de danos morais, não tem coberto. Então, essa cobertura de danos morais é importante para complementar a sua pólice de seguro. É óbvio, tem clientes que vê que deixa um pouquinho mais caro, acaba deixando de lado, né? Mas é super importante ter. Então, vamos definir aqui o que é dano moral. Ó. Ofensa que, embora não cause estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa ou de sua família, fere os seus princípios e valores morais, tá bom? Então vai competir ao juiz verificar a procedência e estipular a reparação. Por que nesses casos precisam geralmente de juiz?
Porque a definição de um dano moral, falando em termos monetários, é muito complexa. E quem paga errado paga duas vezes. Por isso que, às vezes, é melhor deixar transitar, julgar. Foi julgado, uma juíza deu valor, R$ 20.000. Pronto, está estipulado que é 20 mil. Ele não vai entrar com outro processo depois para pedir mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, porque não foi justo, pois o caso já foi transitado e julgado. Vamos ver as exclusões? Isso aqui é super importante também, tá? Sei que vocês já devem estar cansados, 1 hora aí de vídeo e tem bastante coisa ainda, tá? Ó, exclui-se desta cláusula condenações por danos morais e estéticos impostas ao segurado, não relacionados ao acidente. Isso aqui é meio óbvio, né? Pra você ver como óbvio precisa ser dito. Então, algo que não tem relação com o acidente ali. Condenações aplicadas ao segurado em razão da sua omissão na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado. Bom, e é basicamente isso. Aí a gente encerra aqui de danos morais, então. Eu gostei muito dessa definição, tá? Considera-se dano moral a ofensa que, embora não cause estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa ou de uma sua família, fere seus princípios e valores morais. Eu vou até copiar isso aqui. Eu não escreveria isso de uma melhor forma. É uma cobertura adicional. Tá bom? É importante. É adicional, eu queria falar que ela é importante. Ela casa muito bem com a cobertura de danos corporais, danos materiais. É uma cobertura adicional correlacionada. Não, correlacionada vai parecer que está junto. De importante, a qual deve ser ofertada. É uma cobertura adicional. Qual? Né? Vou colocar assim, é uma cobertura adicional a qual garante até o limite envolvidos em acidente perto indenizável. Então tá aí a nossa definição de danos morais e estéticos, tá? Então você bateu o carro em alguém, o que vai acionar provavelmente a cobertura de terceiros, tanto danos materiais e corporais, e pode ser que essa pessoa, decorrente do que ocorreu, processe você por algum tipo de dano moral, porque o dano material corporal provavelmente foi estabelecido, né? Foi indenizado pela seguradora até o limite contratado, mas a pessoa fica com um tipo de dano moral. E eu gostei dessa definição, né? Definição: ofensa que, embora não cause estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa ou de sua família, ter os seus princípios e valores morais. Então, o dano que causado ocorreu também, feriu os princípios e valores morais daquela pessoa. Ela se acha apta no direito de te processar por um dano moral. E aqui entra essa cobertura para realizar o reembolso das suas despesas. Ela anda de mãozinha dada com a cobertura de danos materiais corporais. Não deixa de contratar, não. Se o seu corretor oferecer, contrata, tá bom? Bem baratinho. Ainda mais se você for empresa, tá? Aí se for empresa, coloca lá no alto essa cobertura aqui. Vamos falar de assistência por passageiro para morte e invalidez permanente? Bora lá? Como sempre, primeiro vamos falar um pouco da definição, tá? A gente pega acidentes pessoais de passageiros aqui, ó. Acontecimento imprevisto e violento, independente da vontade do segurado ou de outro condutor. Causador de lesão física, cuja consequência direta é a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, ou o tratamento médico odontológico dos passageiros do veículo segurado. Tal evento é exclusivamente e diretamente provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. O segurado, ele estava na Castelo Branco, tinha um caminhão na frente dele, ele foi seguir para o acostamento. No momento que ele vai para o acostamento, que era próxima da entrada da cidade, caminhão parado, ferro. Ele colide na traseira do caminhão em alta velocidade e esse ferro entra na face da menina que está no banco de trás. Tá? Toda essa parte da boca ela é empurrada para dentro. Graças a Deus ela não vem a falecer. Entretanto, teve um acidente. Tá? E a cobertura de acidentes pessoais de passageiros cobre esse tipo de situação também. Então, só um exemplo, tá? Para colocar o tratamento médico odontológico dos passageiros do veículo. Você fala, pô, mas médico odontológico? Como assim, né? E acontece, cara. Acontece muito mais do que parece. Bom? Então, é uma cobertura super importante. Ela é para cada passageiro. Então, se você coloca ali R$ 5.000 de cobertura, é 5 mil para cada. 10 mil é 10 mil para cada. É uma cobertura super importante. Então, ela vai cobrir, né? Aqui, eu gostei bem dessa definição. Acontecimento previsto, tal, tal, tal.
pode usar essa mesma definição para colocar aqui. Acontecimento previsto violento, independente da vontade do segurado ou de outro condutor. Ou seja, por que ele fala isso independente da vontade? Né? Você está seu carro brigando com seu cônjuge ali. Então ele pega o carro e joga o carro num caminhão para ocorrer o acidente. Então, independente aqui se foi da vontade ou não, tá? Isso está coberto. Importa aqui a consequência direta, que vai ser a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, ou o tratamento médico odontológico citado também. Maravilha! Então aqui vão ter esferas também de cobertura, né? Geralmente esta cobertura começa no valor de R$ 5.000, vai até cento e pouquinho, né? 110 mil. Bom, se você é empresa, é sempre bom contratar próximo de 100 mil, tá? As indenizações de danos morais para a empresa são maiores. Se você é pessoa física, então aqui a definição, acredito que esteja muito bem citada as condições gerais da assistência por passageiros, tá? Acontecimento imprevisto e violento, independente da vontade do segurado ou de outro condutor, causador de lesão física, cuja consequência direta é morte, ou invalidez permanente total ou tratamento médico odontológico, como a gente citou. Beleza? E tá ótimo. E agora a gente vai falar de assistência 24 horas. Isso aqui é legal. Então, tem coisas que vocês não vão nem imaginar de assistência 24 horas. Vocês vão falar, mentira. Vou falar um pouco de assistência 24 horas agora. E sempre com base no fundamento, tá? É um pouco maçante. Você fala, pô, Murilo, tá lendo as condições gerais e tal? É que, cara, não adianta, meu. Eu posso aqui, tem vídeo meu aí no canal explicando como funciona um orçamento seguro em 18 minutos, tá? Eu explicando, mas se vocês não verem da onde eu tiro isso daí, não, eu vou só falar, pô, cobertura de terceiros, tal, colisão, roubo funciona assim, beleza, você vai copiar. Aí daqui um ano muda alguma coisa, você vai continuar falando a mesma coisa, não vai saber que pode ter tido alterações. Então, o estudo, esse tipo de vídeo é para quem quer estudar mesmo, tá? Quer pegar e falar, pô, cara, eu vou pegar isso daqui e brabo e vou ficar bom no negócio, entendeu? Você tá vendo, talvez tem corretores que nunca abriram uma condição geral, cara. Então, é por isso que a gente vem para cá, beleza? Assistência 24 horas. Manual de segurado. Vamos lá. Nós temos alguns tipos de assistências aqui. Então, bora lá falar da assistência 24 horas da Porto Seguro. Aqui, manual do segurado. É o primeiro item quando você vê ele, tá? Tá na página 5 ali. Então, as cláusulas. Qual que é a cláusula que a Porto Seguro usa, Murilo? A cláusula 31. Porto Seguro essencial gratuita. Geralmente é essa, tá bom? Então, a gente vai se atentar a ela. Tem outras cláusulas as quais não são amplamente utilizadas. Feito? Serviços. O que tem nessa assistência 24 horas? Assistência ao veículo. Tem todos, na 31, 34, 80 e 81. Perceba aqui. Chaveiro para abrir o carro. Tem todas. Crédito em aplicativos de transporte. Tem na cláusula 31, que é natural da Porto Seguro. E aqui ele faz a seguinte distinção aqui, né? Segmentos Auto Mulher, que é para condutoras de 25 a 59 anos, e Auto Sênior, que são acima de 60, tá? E Auto Premium. O que esse tipo de público tem? Benefício leve e trás em caso de manutenção do veículo. Aí novamente ele coloca aqui, exclusivo para condutoras de 25 a 59 anos no Auto Mulher e condutores acima de 60 no segmento Auto Sênior e Auto Premium. Certo? Auto Premium são para carros acima de R$250 mil no dia de hoje. Certo? Aí eles vão dar mais um benefício para o segmento Auto Mulher, condutoras entre 25 e 59 anos e Auto Premium, que é cobertura para cadeira de alto, exclusivo para condutores de novo de 25 a 59 anos. Também tem. E transporte amigo em caso de emergência, também tem. E no Auto Sênior também tem transporte para consultas médicas ou exames. Fechado? Hiper bacana, né? Você vê que é um seguro diferente do tradicional. Vamos lá. Primeira coisa, os serviços referentes a essas cláusulas devem ser solicitados à central de atendimento dentro da vigência da apólice. Somente os prestadores da rede referenciada poderão executar tais serviços. O que ele está dizendo aqui? Tem um amigo seu que geralmente te leva nas consultas, exames, né? E vai cobrar por fora, não pode, tá? O serviço tem que ser referenciado da própria seguradora. Eles têm que mandar para você.
Isso é um benefício, é uma assistência, tá bom? Então não adianta você ligar brigando, não, mas eu quero o meu motorista. Não, nada disso. Em nenhuma hipótese serão reembolsados gastos relativos a esses serviços executados por prestadores não referenciados. É o que eu acabei de falar. Em caso de sinistro ou pane na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai ou Uruguai, o veículo será rebocado até a oficina mais próxima, considerando o limite de 400 para a cláusula 31. Tá bom? Então vem comigo. Ele fala guincho ilimitado. Fala. Se você estiver na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, vai ser limitado? Não vai. Então ele não vai te trazer até o seu local de destino. Isso é importantíssimo, tá? Porque quando a pessoa lê lá ilimitado, eu até acho errado esse nome. Mas enfim, a pessoa pensa que pode sair de guincho para cima e para baixo, né? Quando na verdade, se estiver no Mercosul, limite-se a 400, procurando sempre a oficina mais próxima. Fechado? Em caso de remoção para o Brasil, a quilometragem adicional ficará por conta do segurado e poderá haver demora em razão da legislação de cada país. Em caso de sinistro, o prestador rebocará o veículo para a oficina de rede referenciada mais próxima. Se a oficina não puder executar o conserto, o veículo poderá ser rebocado para a cidade de domicílio do segurado. Olha aqui que vou falar para você. Eles colocam lá guincho ilimitado, certo? Vamos supor que você bate seu carro a 700 quilômetros da sua casa. A seguradora vai querer levar o seu carro para a oficina mais próxima, tá bom? A não ser que a oficina mais próxima não consiga realizar o conserto, o que não faz sentido nenhum. Que a oficina na sua cidade vai realizar o conserto, talvez não tão bem ou até melhor, mas do que outra oficina em outra cidade. Então, é isso que eu acho dura dessa nomenclatura de guincho limitado, cara. Ela dá uma sensação para o segurado que não tem. Porque se você bater o carro, a seguradora vai levar o seu carro na oficina mais próxima e não até onde você quer. Tem casos que eu já briguei por cliente, mas muito no telefone, porque o segurado estava saindo do Rio de Janeiro para São Paulo, faltava ali 400 quilômetros ainda para São Paulo, 400 ou 300 para São Paulo, já tinham 200 quilômetros, 200 e pouco ficados para trás ali. E a seguradora não queria que ele continuasse a viagem dele, queria rebocar de volta para casa o carro. Deu um problema, uma pane mecânica, né? Aí eu tive que ligar, intervir, falar, pô, nem pensar, o cara tá indo pro ponto B, ele vai continuar no ponto B. Aí eles liberam quando você bate um pouco o pé, sabe? Mas não deveria, né? Não deveria precisar bater o pé. E alguns serviços da cláusula 31, novamente, que é a cláusula utilizada: remoção interhospitalar após acidente, transporte e envio de familiar, traslado de corpos e formalidades legais, CALEC, transporte para a continuação da viagem, retorno. Isso aqui é o famoso, a gente chama de táxi, né? A seguradora pode oferecer um transporte para você, um crédito no aplicativo para que você continue a sua viagem. Transporte para os terceiros, ou seja, está no carro com amigos, esses amigos continuam a viagem com você. Hospedagem, lembra que se bater o carro, né, e estiver próximo ali, a seguradora não vai mandar o carro para sua casa. O que ela faz? Nesse meio tempo, ela paga uma hospedagem para você, até um limite, que nunca é o suficiente, para que você fique aguardando o carro ser consertado ali, tá bom? E transporte para a recuperação do veículo. Vamos ver esse item aqui, ó. Os serviços referentes a essas cláusulas devem ser solicitados à central de atendimento dentro da vigência da pólice. Óbvio, somente os prestadores de serviços da rede referenciada poderão executar tais serviços. Ok. E tá tudo bem, porque assim, a rede referenciada da Porto Seguro é a melhor que tem disparado entre todas as seguradoras. Disparado, tá bom? Então tá. Em nenhuma hipótese serão reembolsados gastos relativos a serviços executados por prestadores não referenciados. Não há limite de acionamentos. Perfeito. Então, para estes serviços aos passageiros aqui, tá, não há limite. É óbvio, né? Não aconteceu nada com o seu carro. Você quer uma hospedagem, a Porto Seguro vai pagar? Não. Não aconteceu nada com o seu carro. Você quer transporte para continuar uma viagem. Porto Seguro vai pagar? Não. Beleza? Agora vamos nos serviços aos veículos, ou seja, assistência ao veículo, tá? Oferece serviço de socorro quando o veículo estiver impossibilitado de se locomover em razão de pane elétrica, pane mecânica, falta de combustível e avaria nos pneus. Aqui chamam o famoso guincho. Quando é pane elétrica, ou seja, o carro não quer ligar de jeito nenhum de manhã da sua casa, você pode chamar um técnico da seguradora para dar uma carga na bateria também. Super normal, tá?
ou pedir para que a seguradora troque o seu pneu caso você não saiba fazê-lo. Fechado? Ó, em caso de pane, se não for possível reparar o veículo no local, o prestador irá rebocá-lo para o Centro Automotivo Porto Seguro. Caso não haja CAPS na cidade, será rebocado para a oficina mais próxima. O que ele está falando? Que não é divulgada, mas que os corretores sabem já, é que a seguradora sempre tenta, antes de guinchar o veículo, arrumá-lo no local. Então, quando você for ligar lá para pedir, a seguradora vai perguntar: o veículo ele não está andando, ou seja, está parado e não está andando, ou ele parou em movimento? Se você fala que ele estava parado e não funciona, eles vão mandar o técnico para o lugar. Se o técnico não resolver, aí sim eles chamam um guincho, ou seja, uma perda de tempo gigantesca para o segurado. Vai estar lá embaixo de sol, enfim, né? Agora, se você fala que estava em movimento e o carro parou, aí eles mandam o guincho de modo direto. Filha? Aí o segurado manda o carro para a oficina de confiança dele, né? E aqui vamos falar de limite de quilometragem e utilização. A cláusula 31, que é utilizada na Porto Seguro, o guincho não tem limite, troca de pneu não tem limite e são 5 utilizações por vigência, tá? O guincho não tem limite, entretanto, você tem que levar para o local mais próximo. E são 5 utilizações por vigência aí que você pode usar, dá e sobra, né? Em caso de sinistro, o prestador rebocará o veículo para a oficina de rede referenciada mais próxima. Boa? Então, limite de acionamento por vigência são sempre 5 por vigência, por ano. Ah, tem uma coisa super importante aqui, ó. Se a oficina estiver fechada no momento da entrega, o segurado posteriormente poderá solicitar o segundo reboque. O que é isso? E se o acidente ocorreu à noite? Como que funciona? Como você, corretor, ou você segurado, deve fazer? Primeiro, pede o guincho para o carro, manda o guincho colocar em frente da casa do segurado, fechado, e já, nesse mesmo dia, você já agenda um guincho para X horas da manhã, 8, 7, 9 horas da manhã, para que esse guincho venha novamente e leve o carro até a oficina. Então aí serão solicitados 2 guinchos, porque não existe oficina 24 horas, eu acho, né? Talvez até exista aí, mas geralmente a gente não vê muito isso na oficina mecânica 24 horas. Então é sempre importante saber que você pode utilizar 2 guinchos no mesmo evento, desde que essa situação se aplique. Tá? O reparo ou remoção serão realizados somente na presença do segurado ou do seu representante, portanto, não adianta você falar, pô, vai guinchar meu carro lá e você some, né? Tem que ter alguém para assinar o checklist da seguradora, receber o prestador de serviço e acompanhar o carro sendo guinchado. Fechado? Ó, caso o sinistro envolva terceiros, cujo veículo fique impossibilitado de se locomover, poderá ser solicitado um guincho para transportar o veículo do local de sinistro até o destino. O trajeto não poderá exceder o limite de 100 km e será providenciado um guincho para cada um dos veículos. Tá? O guincho não é o mesmo aqui que ele está falando e o trajeto não pode exceder o limite de 100 km. A gente está falando de Porto Seguro, tá bom, gente? Fechado? Porto Seguro. Não transporta tudo que eu estou falando para outras seguradoras. Depois eu faço um estudo para cada seguradora, a gente vê a diferença. Fechado? Chaveiro. Em caso de extravio, perda, quebra, roubo de chaves, tal. A central de atendimento enviará um chaveiro para abrir o veículo e ou fazer uma nova chave. Beleza? Se houver a chave reserva, o segurado poderá solicitar que a seguradora a busque, desde que o deslocamento não ultrapasse 100 km a contar do local onde está o veículo. Tá? Em caso de uso da chave reserva, não será confeccionada uma nova chave. Maravilha. Para motocicletas está garantido o serviço de abertura do tanque, banco ou baú. Troca da bateria para as chaves do tipo telecomando e não será permitida a confecção de chaves em caso de perda ou quebra, devendo nessa hipótese ser providenciada a remoção. Então, para carros tudo bem, né? Eles estão falando que confeccionam chave nova. Para casos de motos, não. Ó, a produção de chave codificada dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado e da apresentação do código eletrônico. Se o código da chave for restrito à concessionária montadora, a seguradora providenciará apenas a abertura e a remoção do veículo, ou seja, não é qualquer chave que eles fazem. Perfeito? Essas mais modernas, esquece. E também, uma coisa que é importante falar, eles fazem troca de bateria, né? Ó, realizaremos a troca de bateria para veículos... Ah, não. Está falando das chaves ainda. Cláusula 31.
pode pedir 3 chaveiros por vigência. É bastante, né, cara? Por isso que a Porto Seguro não tem como reclamar da Porto Seguro, né? Vamos lá, vamos falar agora de crédito em aplicativos de transporte, ó. Na hipótese de sinistro coberto e indenizável, a seguradora oferecerá crédito em aplicativos de transporte solicitado pelo segurado para utilização nas empresas conveniadas, no caso Uber. Aqui, ó, limite de despesa, ó. Crédito por evento de sinistro indenizável de R$ 400 para corridas utilizando Vadtaxi e 350 para corridas utilizando Uber nas cidades abrangidas. Número de solicitações ilimitados, óbvio, frequente do número de sinistros. Condição para liberação dos créditos: somente se o segurado for se o veículo segurado for consertado em oficina referenciada. Isso é legal ser dito. A Porto Seguro, como uma boa seguradora, geralmente eu indico que a pessoa leve em oficina referenciada, a não ser que seja um carro importado, né? Só tem que ser consertado numa concessionária, aí tudo bem, ótimo. Mas sempre compensa, se o carro for usado e tal, consertar numa oficina referenciada, fechado? Tem muitos benefícios. Se não houver oficina referenciada na cidade de ocorrência do sinistro ou na cidade de domicílio, o segurado terá direito somente ao desconto na franquia, caso utilize uma oficina de livre escolha, no raio de 100 km desses locais, tá? O benefício cessará nas hipóteses abaixo, que ocorrer primeiramente, quando se atingir 30 dias da liberação de crédito ou quando houver a utilização total do saldo. Para a região de Minas, não serão considerado o raio de 100 km. Deve ter acontecido alguma coisa lá. Para a região de Minas Gerais, não será considerado o raio de 100. Exato. E aqui, eu gostaria de explorar um pouco mais, né? Seguindo as condições gerais aqui, benefício leve trás, que muita gente deve ter achado super interessante, eu acho, pelo menos, tá? Mas é exclusivo para alguns tipos de produto, tá? Que é o auto mulher, se o condutor for entre 25 a 59 anos, e no auto sênior para condutores acima de 60 ou clientes auto premium. É só para esse público, tá bom? Vamos supor que você precisa fazer a revisão do seu veículo, né? E não tem uma concessionária perto da sua casa, ou você não tem preguiça de levar o carro até lá. Imagina que legal você ligar para a seguradora, levar o veículo para manutenção, não importando o motivo, e eles vão conceder um reboque ou um motorista para transportar o veículo até a oficina e devolver a domicílio, né? O meio de transporte ficará a critério da seguradora. Você não pode escolher se é o motorista ou se é o guincho, mas você tem nesses 3 tipos de segmento. Muito legal, cara, muito legal. Eles colocam um limite, óbvio, de 50 km. E limite de acionamento por vigência, ó. Anual, uma utilização. Então, uma vezinha por ano você pode solicitar isso daí. Senão ficaria muita moleza também, vamos falar sério, né? Então, aqui ele brinca com as combinações, ó. Você pode solicitar táxi, o segurado voltar ao domicílio e buscar o veículo na oficina. Então, você levou o carro, aí pede um táxi para a seguradora, te traz para sua casa, pega outro táxi, ele te leva lá. Então, tem vários tipos de configurações que você pode fazer com relação a essa cobertura. Voltando, só para o público ali citado, tá bom? E o da cadeira alto, isso aqui é só para o seguro da mulher entre 25 a 59 anos, que é a reposição da cadeirinha, né? Se ela for roubada ou furtada juntamente com o veículo segurado. Geralmente o seguro não cobre as coisas que estão no interior do carro, mas se for o alto mulher, garante a reposição dessa cadeira, tá bom? Da cadeirinha. A única coisa que precisa, né, é registrar o aviso de ocorrência e apresentar o boletim de ocorrência e a nota fiscal referente à nova cadeira. Tá bom? Limite de reembolso, milhões de reais aí, 500 conto. Nossa, já deu mais de 1h30 de aula aqui, hein? Mas é assim mesmo. Tem que colocar a cara, né? Vai fazendo aos poucos qualquer. Transporte amigo em caso de emergência, exclusivo para condutores de 25 a 59 anos e alto premium. Ó. A seguradora oferece ao condutor ou ao familiar um meio de transporte em diferentes casos de emergência. O acompanhante, se necessário, deverá ser providenciado pelo segurado ou condutor. Né? O usuário menor de idade deverá estar acompanhado por um responsável. Né? Em caso de consulta médica, haverá um meio de transporte para o retorno. Então, limite uma utilização por vigência também. A exclusão, transporte de cargas, objetos de grande porte animais, transporte de joias, relógios, numerário, cosmético, raridades, pagamentos de despesas com pedágio e estacionamento. Maravilha. Transporte para consulta médica para o auto sênior e auto premium. Então, é uma utilização por vigência também e tem um limite de 1 hora ou 50 km por trecho.
muito parecida com a primeira ocasião. Tá bom? Também não transporta carga nem objetos de grande porte ou animais de qualquer tipo, né? E pagamento de despesas com pedágio e estacionamento. É basicamente isso, turma. É basicamente isso. Vocês estão feras agora no seguro, então, né? Assistência 24 horas, né? Cobre guincho no Mercosul, né? Não só no território nacional. E apesar de se denominar ilimitado, respeita-se as regras de uso da seguradora, que é sempre levar uma oficina referenciada mais próxima. Isso aqui dá uma tristeza, né? Mas das seguradoras é a melhor que nós temos. Bom, e se conversado, às vezes muda alguma coisa. Fechado? Há benefícios exclusivos para auto mulher, auto sênior e auto premium. Então, se você tem um segurado que tem um carro premium, compensa muito colocar ele na Porto Seguro. Perfil tem carrão e tal, não sei o que, gosta dessa comunidade. Todo mundo gosta, é óbvio. Mas você percebe que eles sentem um apreço e abraçam a marca por causa disso. Tanto é que em São Paulo o pessoal adora, né? Porto Seguro. Tem jeito. Assistência 24 horas, então a gente passou por tudo já, né? Acho que por 1h40 quase. Vamos dar uma recapitulada? Então, o que é um seguro de um carro? É uma ferramenta de mitigação de riscos, a qual te protege de eventos cobertos, tá? O seguro alto te protege dos resultados financeiros provenientes dos riscos cobertos, das subtrações financeiras provenientes dos riscos cobertos. Cobertura. Então, a gente passou por cobertura de roubo, furto e incêndio. Roubaram o seu carro, está coberto até o valor da tabela FIP estipulado. Fechou? Agora eu vou passar rapidinho, como se estivesse passando por um segurado já conhece o seguro, tá bom? Estivesse explicando para ele. Cobertura de roubo, ó, seguro, a gente passou na cobertura compreensiva. Roubo, furto, incêndio. Roubou o carro, furtaram o carro, não foi encontrado, cobre até o valor da tabela FIP, que geralmente é 100%. Beleza? Roubou, não tem franquia. Bateu o carro, cobre também. Deu perda total, paga o valor até 100% da tabela FIP, se é isso que for contratado. Se teve conserto, você tem que pagar a franquia de acordo com a franquia estipulada no seu contrato. Maravilha? Se a sua franquia é de R$ 5.000, 5 até 5 mil é sua responsabilidade. A partir disso é o seguro que entra. Fechou? Terceiros. Quem é terceiro? Qualquer pessoa que não seja você, da sua família ou não resida com você. São outras pessoas. Pegou o carro e bateu no portão da sua casa? Cobre? Não cobre. Beleza? Pegou o seu carro, bateu no portão da minha casa? Cobre. Me atropelou? Cobre. Então tem danos corporais também, né? Além disso, tem danos morais. Então, eu gostei muito da definição de seguradora. Você feriu princípios, valores morais do terceiro qual você colidiu e essa pessoa veio te processar, após transitado, julgado e definido pela juíza um valor, né, de indenização, a seguradora te reembolsa nesse valor até o limite que você contratou essa cobertura de danos morais estéticos, tá? Empresas contratem isso o máximo que der. Cobertura. Geralmente até R$ 100.000. Assistência por passageiros para morte. Assistência. Deixa eu refazer aqui o nome. Vamos colocar o certo. Acidentes pessoais por passageiros, né? Então, a gente está falando das pessoas que estão com você no carro nesse momento. Pegou, bateu o carro, veio a falecer alguém dentro do seu veículo, os beneficiários ficam com o valor da indenização. Tá bom? Aqui você também pode escolher no mínimo 100.000, máximo até 100. Não é um seguro de vida, tá, gente? O ideal é que cada um tenha um seguro de vida, mas é um seguro que auxilia ali os passageiros, né? Sabe que por mais que acidentes aconteçam, ter a culpa de alguma fatalidade nas nossas costas tem uma recompensa, é muito pesado, tá bom? Cobertura super importante também. A assistência 24 horas com quilometragem ilimitada, que na verdade ele te leva até a oficina mais próxima, mas é ilimitado, tá bom? 5 assistencinhas por ano. Para quem é auto mulher, auto sênior e auto premium, tem também outras facilidades, como motorista para levar, por exemplo, o auto sênior para levar para uma consulta. Auto mulher tem a cobertura para cadeirinha caso o carro for roubado, mas são só R$ 500, então tanto faz, né? E também tem a cobertura do auto premium
e do Auto Mulher e Auto Sênior do Leve Trás para o caso de manutenções do veículo. Isso é super bacana para indicar para esse tipo de público essas coberturas. E fechou. Basicamente aí, ó. Eu poderia ter começado fazendo isso, né? Mas aí vocês não teriam a profundidade e nem a fonte da onde foram encontradas essas informações. Então, para você explicar para o seu segurado ou para você segurado compreender esse tipo de seguro, é isso que eu falei no final. Mas para chegar nisso que eu falei no final, você precisa ter entendido aquilo, ter uma bagagem para compreender aquele tipo de condições gerais. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. O vídeo não foi um vídeo, foi um vídeo que eu abri realmente que fiz, não tem slide, aquela super preparação, mas é de coração, tá bom? Espero que você que não conhecia ainda o Seguro Auto da Porto Seguro tenha gostado, tá bom? E é isso aí, a gente está à disposição. Valeu, um abraço, tchau, tchau.